e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos, os presentes e aos internautas. E não acreditem em propaganda enganosa, tá? Por favor, né? Que Deus, né, na sua misericórdia infinita, nos auxilie nesta noite. Toda vez que nós vamos falar, né, nós rogamos a Deus, ao nosso Pai Celestial, a espiritualidade amiga desta casa, que nos envolva, né, os seus mensageiros, permitindo sempre que a nossa palavra, né, ela esteja sempre em consonância com o Evangelho de Jesus, sempre em consonância com a doutrina espírita e com a principal finalidade de que possa atingir cada coração presente. Então, rogamos ao Pai que nos auxilie. E tem alguém aqui pela primeira vez hoje na casa? Seja bem-vindo. Bem-vindos dois ou só você? Seja bem-vinda, tá? A casa te acolhe com muito amor, com muito carinho. E vamos explicar, né, como acontece a reunião de quarta-feira na casa. A reunião de quarta-feira na casa é uma reunião de estudo. Né? Uma semana nós estudamos o Livro dos Espíritos e a outra semana nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E por quê, né, que acontece dessa forma? Ambas as obras fazem parte do Pentateuco espírita, ou seja, das 5 obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E por que a casa escolhe fazer o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho? O Livro dos Espíritos, ela é a razão, ela é o corpo da nossa doutrina. E o Evangelho, ele é o sentimento, ele é o amor necessário para que nós abramos os nossos corações a esse entendimento. Então, nós estudamos às quartas-feiras o alicerce da doutrina espírita. Fica aqui o convite, né? Claro, vamos fazer a nossa propaganda. Nós estamos em recesso, mas às quartas-feiras, na parte da tarde, e às quintas-feiras, ocorre na casa o estudo sistematizado da doutrina. Por quê? Lúcia, nós já estudamos na quarta. Na quarta, na verdade, nós não temos a oportunidade, né? Vocês não têm oportunidade de se manifestarem, de expor, né, as dúvidas, de questionar até mesmo o que nós estamos falando, porque ninguém é o dono da verdade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. É uma doutrina baseada em Jesus, nos seus ensinamentos e nas instruções deixadas, né, pelos espíritos superiores. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Os espíritas, eles têm um evangelho diferente. Né? A gente escuta muito isso. Vocês têm o seu evangelho. Não é assim. Kardec, ao estudar, antes, né, vale a pena ressaltar que, numa das perguntas, eu acabei não colocando aqui, não me lembro se alguém souber, que Kardec pergunta aos espíritos, né, qual é, né, o espírito mais perfeito, qual é o modelo pelo qual, né, nós pudéssemos nos basear, nos seguir, e ele fala, Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito e aquilo, o máximo que nós podemos chegar a ele. Então, Kardec, ao estudar o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, ele identificou, né, 5 questões diferentes. Os atos e a vida de Jesus, os milagres, a profecia,
palavras e expressões que deram origem à igreja, e identificou também uma parte universal, uma parte que é acessível a todos os povos. Que parte era essa? O ensino moral. E Kardec nos deixou, com o auxílio da espiritualidade superior, essa obra maravilhosa, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, que contém as máximas morais do Cristo. Ah, então eu posso estudar o Novo Testamento? Então o espírita não é proibido de pegar a Bíblia? Claro que não. Claro que não. Ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos trazer as máximas do Cristo, extraído do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, explicado pelos espíritos superiores. Então, baseado nisso que nós falamos, né, baseado do que nós estudamos aqui nas quartas-feiras, o alicerce, e quando nós falamos de razão e sentimento, no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na pergunta 204, nós temos o seguinte questionamento: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ou seja, né, basta que eu me aperfeiçoe moralmente, eu não preciso aprender mais nada, o intelecto, os conhecimentos da ciência, né? A pergunta, em síntese, fala disso. Aí o Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Ou seja, necessário que se faz que nós construamos as nossas duas asinhas, para que o nosso voo seja um voo perfeito, rápido, ligeiro. Nós precisamos construir essas duas asas para voar firme, uma da sabedoria e a outra do sentimento. Emmanuel ainda continua nessa resposta. Oh, meu Deus, só um minutinho, gente. Ele ainda continua nessa resposta, falando algumas coisas, mas nos faz uma consideração muito importante. Ele nos diz que nós devemos considerar que a superioridade do primeiro, ou seja, do progresso moral, né, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências. Ou seja, apesar de as duas serem de fundamental importância, nós devemos saber, Emmanuel nos alerta que a mais importante é a moral. Porque como nós precisamos reencarnar, voltar à vida várias vezes, e se nós não adquirirmos, não formos conquistando, né, as virtudes morais, a tendência de cairmos repetidamente nos mesmos erros se acentuam. Então, por isso, se faz necessário que nós busquemos as nossas virtudes. E nesta noite, o capítulo que nos coube foi o capítulo 20, Missão dos Espíritas. Falar em missão dos espíritas é a mesma coisa que falar de missão do Espiritismo. Mas antes de nós lermos, né, o item 4, vamos fazer uma pergunta. Quem são os espíritas? Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, ele nos diz uma frase que todos nós conhecemos, ou grande maioria. Reconhece-se
o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, não existe santo, né? Kardec não está dizendo aqui que reconhece o verdadeiro espírita pela sua santidade. Não. Nós não somos santos, senão nós não estaríamos aqui. Né? Isso é fato. Mas pela transformação moral. Transformação. O que é transformar-se moralmente? Não é santificar-se. É a gente pegar aquelas nossas más tendências e conseguir, né, domar alguma deles. Olha o instinto aí. Nós somos muito ligados ao instinto. Ele fala, olha, domar, que doma quem? É animal que é domado. Não é verdade? É o instinto. Então nós temos que manter as nossas más inclinações em rédeas curtas. E Jesus nos ensinou como fazê-lo. Vigiai e orai. Não tem outra forma. Quando nós oramos, nós elevamos o nosso sentimento, nós alteramos o nosso padrão vibracional, e aí nós conseguimos nos libertar daquilo ou daqueles, né, que nos assediam, daquelas nossas problemáticas, daquilo que nós trazemos marcados em nosso perispírito. Então, Jesus nos deu o remédio para todas as nossas dores, para todas as nossas mazelas. Mas, usualmente, nós escutamos, acho que não é de nenhum de vocês aqui não, tá? Mas a gente escuta, que dizem assim, não, eu não sou espírita, eu sou simpatizante da doutrina espírita. Eu ser espírita? Quem sou eu ser espírita? Quem sou eu? Olha, gente, esse quem sou eu ser espírita bota a gente numa situação. Porque se eu me digo espírita, então eu sou melhor que você? Eu sou melhor que você? Nós não somos melhores. Não somos. Não tenha a ilusão de que quem está aqui falando é melhor do que vocês. A doutrina espírita, ela não tem sacerdócio. A doutrina espírita, ela não tem uma pessoa aqui no púlpito para ser líder, para ter a liderança. Porque nós temos um só líder, que é Jesus. Esse é o nosso líder. E nós apenas replicamos, falamos, né, das verdades espirituais do Evangelho, das verdades espirituais que os amigos, mentores queridos nos trazem, nos ensinam, vão agregando as obras básicas para que nós possamos, né, falar. E repetidamente, quando eu estou aqui falando para vocês, eu já escutei várias vezes. E quando a gente fala, né, que o ouvido mais perto de quem fala é o meu. É o nosso que está aqui. Então, tudo que nós estamos falando é para nós. Nós somos, né, os necessitados, os carentes, né, de alma. Então, muitas vezes, não querer se declarar espírita nos mantém numa zona de conforto. Né? Eu não sou espírita, então eu não preciso modificar, eu não preciso fazer nada disso. Não sou. Eu sou simpatizante, vou lá só tomar um passe. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos transferindo, né, milênios de tradição religiosa que nós trazemos arraigados, né, no nosso ser integral, repetidamente. Eu vou lá, eu tenho o meu dia, eu faço a minha parte, vou embora e pronto. Resolvi o meu problema.
Não existe progresso se não houver desafios. E é por isso que muitas vezes, né, o caminho nos é apontado, olha, faz isso, aí a gente não faz. Aí a espiritualidade amiga vem, ó, nos dá aquela rasteira e nós caímos. Aí sim, aí nós vamos nos movimentar. Nós precisamos fazer o movimento. Existe aquela história que é narrada, se eu não me engano, é Haroldo Dutra que fala que parou num posto de gasolina para abastecer e tinha um cachorro chorando. E aquilo incomodou e ele perguntou ao frentista: gente, mas por que esse cachorro não para de chorar? Ah, porque ele está sentado num prego. Gente, mas por que ele não levanta, né, e sai do prego? Ah, porque está doendo para ele chorar, mas não está doendo bastante para ele se movimentar. Então, às vezes, nós precisamos que doa muito, muito. Né? Chico já nos falou, né, que a evolução para nós é inevitável. Nós fomos feitos para sermos perfeitos. Quantas encarnações? Aí vai depender de cada um. Nós fomos feitos neutros para o bem e para o mal. Então, nós fazemos a nossa escolha. E Chico nos diz, né? Se não for, né, pelo suor do trabalho, será pela lágrima do sofrimento. Então, o que a gente escolhe? Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, vamos fazer o trabalho no bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como nós já falamos, a doutrina espírita, ela nos traz algo diferente, porque ela não nos apresenta dogmas da teologia tradicional. Né? Não existe sacerdócio, como nós já falamos. Nós não estamos aqui para ser líder religioso. Ela traz, na verdade, uma proposta educativa de renovação interior. Nada pode nos deter ante a entrega da renovação pessoal interior através do trabalho no bem. O trabalho é o caminho. Nós não chegaremos a lugar nenhum se nós não cruzarmos o caminho. E este nosso caminho, ele está sinalizado por Jesus. Ele não é o nosso guia e modelo. Jesus, ele vai sinalizando. Ama teu próximo, respeita, perdoa. Esse nosso caminho, essa trajetória que nós vamos ter que seguir. Mais uma questão sobre quem é o espírita. No livro, por que eu me perdi? Livro Momentos de Ouro, psicografia de Chico Xavier, Irmão X, intitulado A Diferença. Essa página ela é nos lembrada pelo Haroldo Dutra Dias, na palestra que ele fala, belíssima, quem puder assistir, Espírita deve ser o nome do teu nome. E essa página, ela nos remonta a uma reunião que está acontecendo na espiritualidade, organizada por Bezerra de Menezes. Então, ela diz o seguinte: a reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra,
não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Olha, tive que olhar no dicionário. É hipocrisia. Fala contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer-me que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Isso é só com esse irmão, com a gente não, tá, gente? Só ele. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me quando menos espero. Chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo, a ambição mora comigo. E por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Alguma coincidência com a nossa realidade? Não, né? Vamos lá. O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo. Estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Olha Bezerra respondendo: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Então, é o esforço, o próprio Bezerra, né? Bezerra que nós chamamos, que nós clamamos, que nós pedimos tanto, né? Em uma demonstração de humildade, de amor para conosco, vem nos dizer que nós, sim, podemos nos declarar espíritas cristãos, mesmo com todas as nossas mazelas, com as nossas dificuldades. Nós podemos levantar a cabeça e dizer: eu sou espírita. Bom, já que todos somos espíritas, a mensagem que eu vou ler agora é para todos nós. Combinado? Missão dos espíritas. Essa mensagem é do espírito Erasto, anjo guardião do médio senhor Dumbell. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos na crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina.
É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes de vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens, que, grande diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer de questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é uma virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarei a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta:
Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, e os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e ambição. Repetindo essa última frase. Ele lhes dará vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e ambição. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, gostaram da nossa missão? É a missão de todos nós. Queridos, a transição planetária, ela chegou. Chegou com toda a força que os espíritos falaram que ela chegaria. A mistura do joio e do trigo, nós estamos vendo. O egoísmo e o orgulho já fizeram de tudo que poderiam fazer na Terra. Se nós pararmos para pensar, tudo que nós temos visto, não precisamos nem falar, né, para que a gente não baixe a nossa vibração, né, não precisamos, mas ela chegou. E nós, espíritas, cristãos, fomos convidados há 154 anos, né, para que nós pudéssemos, né, servir, para que nós pudéssemos levar a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita, para que nós pudéssemos, né, auxiliar nesse momento de transição. Os mansos herdarão a terra. Jesus já nos falou. E quem são os mansos? São aqueles que se resignam diante das leis divinas. São aqueles que compreendem as verdades espirituais. Então, queridos companheiros, a nossa missão é de agirmos e de sermos, né, cada vez mais próximos, de estarmos cada vez mais próximos com os ensinamentos de Jesus. E como nós vamos pregar, né? Que missão enorme é essa que nos foi dada? Não é isso. A missão que nos foi dada é que nós sejamos mansos e pacíficos em nossos lares, nos nossos trabalhos, no mundo, no nosso desafio diário. Tamanha foi a confusão feita pelo orgulho e o egoísmo, que muitas das vezes nós nos omitimos em grupos das nossas opiniões. Bandido bom é bandido morto.
Quanto que às vezes a gente não escuta isso e você fica assim, ai meu Deus, eu vou falar, e você não se posiciona, você não fala. Esse bandido, esse político, ele é filho de Deus tanto quanto eu sou. Esse bandido, esse político, precisa da oração e das vibrações amorosas tanto quanto nós precisamos. Se fôssemos nós na situação de cada um deles, nós estamos vivendo, 15 dias, que nós estamos vendo em nosso país, o médium João de Deus, essa situação que nos deixa profundamente entristecidos. Quando no Evangelho de Jesus nós vemos, dai de graça o que gratuitamente recebeste, que dom maravilhoso, mas quem vai responder é Ele. A responsabilidade dele, caso seja comprovado, nós não estamos aqui para julgar, para criticar, nós estamos aqui para estarmos, não podemos ser alienados, não podemos, mas nós estamos aqui para em qualquer situação da nossa vida, sermos cristãos, sermos espíritas cristãos. E ser espírita cristão aqui dentro é muito fácil. A Lucinha sorrir, ser amigável, abraçar. Aqui dentro é muito fácil. Vá comer 1 quilo de sal com a Lucinha. Tem gente aqui que come 1 quilo de sal com a Lucinha. Então, sabe das dificuldades que a Lucinha tem no dia a dia, as imperfeições. Mas isso não pode ser um entrave para que a Lucinha busque o caminho, busque o entendimento, busque aliar a razão ao sentimento, para que construa, que faça a sua construção e plasme o que eu quero ser. E vou perseguir esse meu objetivo, esse meu desafio. Eles começam a falar, o Erasto começa a falar, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação. Nós temos o conhecimento, nós espíritas cristãos acreditamos na existência de um Deus único. Sendo assim, somos todos filhos deles, somos todos iguais. Acreditamos na reencarnação, na lei de causa e efeito vinculada à reencarnação. De acordo com o que nós fazemos, nós temos a resposta. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. A doutrina espírita nos dá os seus princípios básicos para que nós norteemos a nossa vida dentro deles. Então, o Espírito nos convida, vá e pregue. Pregue a reencarnação. Mostre a reencarnação para aquele companheiro que ainda não conheça, mesmo que ele não vá entender, mesmo que a gente sofra. Jesus, que nos trouxe o seu evangelho de luz, imagine se ele viesse e não quisesse falar, porque nós não seríamos capazes de entender, e ainda não somos. 2018 anos atrás, nós ainda estamos engatinhando em seus ensinamentos, na sua essência. A reencarnação, ela é uma necessidade absoluta face à amplitude do programa de aperfeiçoamento da alma, apresentada por Jesus. Quantos milênios ainda nos serão necessários para que a gente ame os nossos inimigos?
para que a gente faça bem àqueles que nos odeiam. Perdoar. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? 70 vezes 7. Cada ofensa, hein, gente? Cada ofensa. A reencarnação, ela se opõe frontalmente à salvação pela fé. Ou seja, eu tenho fé, estou salvo. Aceitei Jesus, estou salvo. A doutrina espírita não nos impõe isso. Não nos ensina isso. A fé é um fator primordial que funciona como uma alavanca, né, a nos impulsionar. Mas a nossa mudança de pensamento e atitude é o que vão determinar a nossa salvação, a nossa redenção perante as leis divinas. O que nós devemos entender que nós somos vinculados às leis divinas que são imutáveis. Não se trata de religiosidade, se trata de realidade espiritual. Vamos pregar desinteresse ao avaro. Olha que dificuldade, gente. Aquele que tem apego excessivo à riqueza, e muitas vezes nós também o temos ainda. Abstinência aos dissolutos, aqueles que são contrários, né, aos bons costumes, aquele que é devasso, que seu pensamento vive inundado. Vamos dizer para esse irmão, orai e vigiai. Vigiai e orai. Acredite. Tenha fé, mas faça a tua parte, que o céu te ajudará. Mansidão aos tiranos, misericórdia. Né? Aquele que é cruel e desumano. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Né? Aí fora, no mundo aí fora, Jesus espera isso de nós. E finalizando, né, que nós possamos, né, aproveitar esse período do ano, que sempre nos convida às reflexões, às promessas, né, de janeiro. Esse ano eu vou mudar. Né? Esse ano eu vou fazer o regime. Né? Eu juro que eu vou fazer o regime. Eu vou modificar meus hábitos. E nessa virada de ano, que é muito importante, sabia? Porque realmente é uma oportunidade, é um marco. Está mudando o ano, então um gás nos é dado. Mesmo que seja apenas cronológico. Né? Mas vamos acreditar que vai virar o dia 31 e no dia 1º de janeiro de 2019, esse será o meu ano de mudança, de transformação, e eu vou ser esse espírita, né, vou ser um modelo, vou fazer a diferença, mas não é no mundo inteiro, eu vou fazer a diferença aonde eu habito, aonde eu estou. Não é Gandhi que falava? Ser você a diferença que espera no mundo. E ela vai se multiplicando. E para a reflexão final, vamos nos questionar. Quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu? E se perguntarmos a Paulo de Tarso, quando Jesus nasceu? Paulo nos dirá que Jesus nasceu naquela estrada de Damasco, onde Jesus se fez luz, e Paulo, cego, genuflexo, falou: Senhor, o que queres que eu faça?
Se perguntarmos a Maria de Magdala, quando Jesus nasceu, com certeza Maria nos falará que foi quando ouviu a voz do Rabone, quando ouviu as suas lições e ela se transformou. Vá, Maria. Muito mais do que sede de amor, Maria. Você tem sede de amar. Vai e ama seus filhos. Senhor, eu não tenho filhos. Maria. Ama os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filho. Ama todos, Maria. Ama de coração. E Maria o fez. Se perguntarmos a Pedro, Pedro, quando Jesus nasceu? Jesus nasceu quando o galo cantou pela terceira vez e eu o neguei. Ali eu despertei para as verdades espirituais. Tomé, quando Jesus nasceu, Tomé? Jesus nasceu quando eu toquei nas suas chagas e vi a realidade da imortalidade da alma. Então, que nós possamos levar esse exercício dentro de nós. Jesus já nasceu dentro de nós? Quando Jesus nasceu para mim? Muita paz a todos e que possamos sentir, né, as vibrações emanadas da espiritualidade amiga dessa casa e que ela continuará durante o trabalho do passe. Graças a Deus.